Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, continuando a leitura do documento 7, vamos continuar aqui a ler a carta deste senhor à sua namorada, que diz o que ele passou, o que ele viveu enquanto visitou Fátima, naquela altura ainda, em 1917. Então, vamos aqui reler só este parágrafo para recomeçarmos a nossa reflexão. O vigário, depois da missa dele, veio fora falar-nos. Era meio-dia, ainda em jejum. Procurei ver se seria fácil alcançar o almoço ao prior da freguesia. Disse ao vigário que íamos procurar uma taberna, onde nos fosse possível comer qualquer coisa, que fingisse de almoço. Protestou. Foi logo falar com o prior. O senhor chegou e ficamos logo adidos à mesa do reverendo. Eram 6 padres e nós 2. O almoço, animado. Expliquei o motivo da minha ida. Trocamos impressões. Então quer dizer que eles foram acolhidos pelo próprio pároco e comeram ali com mais... Eram 6 padres e eles 2. Isto realmente denota como era aquele tempo em que as pessoas se preocupavam uns com os outros. De certeza que o padre viu que eles eram de fora e não sei se isso era comum ser feito, mas como eles eram de fora, a preocupação era que eles não ficassem ali. E comer qualquer coisa, ainda mais, não sei se na altura já havia algum lugar para comer. Comer disseram mesmo, para fingir. Comiam qualquer coisa, porque não é como agora, não é? Mas houve realmente uma preocupação naquele tempo por aquelas pessoas que vieram de fora. O almoço foi animado. Expliquei o motivo da minha ida, trocamos impressões. Na véspera das pequenas, tinham estado na casa do prior, para os padres as interrogarem. Quer dizer, que na altura já tinham dito que os videntes tinham estado lá no dia anterior, que os padres tinham interrogado. Mantiveram todas as suas afirmações de sempre, o que juntamente com a atitude das pequenas, aqui diz pequenas, porque na altura talvez nem soubesse que havia também um rapaz no meio, né? Os impressionou. Não era razão suficiente para poderem formar um juízo, mas todos concordavam que havia algo de extraordinário. O quê? Então, pelo que podemos ver aqui, as crianças, e talvez também por causa disso, estavam a dizer que eram as pequenas crianças, mantinham sempre o que diziam. Ou seja, uma criança, quando mantém sempre a mesma ideia, o mesmo falar, que não muda, é preciso pensar-se. Porque se fosse da imaginação delas, ora era de uma maneira, ora era de outra. E conforme as interrogações que estes padres faziam, as afirmações delas eram sempre as mesmas. Era sempre da mesma maneira, mesmo que fossem interrogadas em separado. Eu acho que aqui o próprio Senhor vai também interrogá-las, fazer as perguntas também em separado. Por isso, ainda não... Claro que ainda não se podia dizer qualquer coisa em termos eclesiais, se aquelas aparições eram realmente dignas de crédito ou não naquela altura, mas porque tinha que saber também, tinha que se ter um bocado de paciência nesse sentido para realmente ter a certeza. E a vontade de Deus sempre se ia manifestar, como aqui na página seguinte diz: esperamos a sequência dos factos e que a vontade de Deus se manifeste. Eis aí.
conforme os factos fossem decorrer, assim também ia-se ver ser da vontade de Deus tudo aquilo continuar ou não. Também não se sabia ainda o futuro daquilo, não é? Daquilo que estava a acontecer, se era algo que era para acontecer apenas uma vez e acabar, ou se era algo que era para continuar. Naquele momento os interrogatórios eram sempre constantes. Isto é algo que a Lúcia depois vai dizer que aquilo não só nessa altura, mas depois vai continuar esses interrogatórios sem fim, esses interrogatórios sem fim, que depois vão levar com que a Lúcia cada vez mais tenha que se ausentar de Fátima, tenha que sair de Fátima, porque senão nem a família dela, nem ela tinham paz, tinham sossego. Muitas dessas perguntas, posso dizer, muitas talvez por curiosidade, mas muitas também para saber se era verdade, se era... Mas, continuando aqui, o almoço terminou. O prior destaca como nosso oficial às ordens o seu criado com as maiores e melhores recomendações para a mãe das pequenas. Ou seja, o padre logo disse que ficava, recomendava que ele fosse ver, que ele fosse falar com a mãe das crianças, mãe das pequenas. Uma curiosidade intensa me prendia. A mãe dos dois mais pequenos, depois do recado do prior, recebe-me com o melhor dos sorrisos. Ou seja, após o prior dizer que era amando dele, a mãe recebe aquele senhor de uma forma muito bem, muito a sorrir. Entramos para a sala. A mãe, uma velhota seca, modos desembaraçados, todo de uma mulher ativa. Começa as suas explicações. Só a Jacinta, de 7 anos, e o Francisco, que vai em 9, eram seus filhos. A Lúcia, que vai em 11, é sua sobrinha. A Jacinta estava em casa da Lúcia. Mandou logo chamá-la. O Francisco tinha chegado com um gadito e, enquanto o jantar não chega, fora para junto do pai roçar o matito. Estou só com a mãe. Fala-me nas suas apreensões por causa do alvoroço que as pequenas têm causado. Ainda se nós fôssemos merecedores, mas calcule que até o meu irmão, o pai da Lúcia, não se importa com a igreja e é um homem de vinho. Bem, aqui começa logo aquele pensar dos pais de Jacinta e Francisco, que não eram merecedores de tal graça. Não eram merecedores de tal graça e por isso, fazendo revivar aqui também um vício ou uma particularidade do pai de Lúcia, que depois a Lúcia vai depois ter grandes dificuldades para depois dizer exatamente o que acontecia. Não era um homem de vinho, quer dizer, gostava de beber vinho, mas não era como se depois foi tanto publicitado. Tanto é que eu já fiz em vídeos anteriores, eu posso depois colocar aqui o link desses vídeos, em que ela, por várias vezes, diz e afirma que aquilo que conta nos filmes acerca que o pai embebedava, se fazia isto, aquilo não era assim. Ele gostava do seu copito, não é? E também depois vamos ver que aqui os pais de Jacinto também tinham as suas inclinações, também tinham as suas inclinações. Nós vamos ver que ao longo desta conversa vamos perceber que, apesar de eles apontarem um certo vício ao pai de Lúcia, também eles estavam, quer dizer, ele ou ela estavam inclinados para outro. E vício. Então, quer dizer, nós por vezes temos muita ligeireza em apontar os erros dos outros, quando na verdade nós não sabemos olhar para os nossos erros. Eu falo isso por mim, por vezes eu agora já tenho tido mais esse cuidado. Eu tinha sempre aquela coisa de tentar julgar os outros, e eu acho que só devemos julgar os outros depois de os conhecer e depois de saber exatamente com quem se fala, porque não é uma raça, não é uma cor, não é nada, não é uma forma que a pessoa seja
que se possa conhecer logo em 5 minutos ou em 1 minuto que esteja com essa pessoa. Nós temos que conversar com ela, temos que ter esse contacto para poder saber e fazer o nosso juízo. Se nós não temos essa visão do todo, nós não podemos nos julgar logo os juízos das pessoas. Acho que muitas vezes nós temos essa tendência. Nós olhamos o exterior de uma pessoa ou ouvimos o que se diz dessa pessoa. Isto está muito em voga hoje em dia, e por vezes as pessoas que são da própria casa deviam se resguardar mais do que propriamente estar a difundir, às vezes mesmo em forma de piadas, as desgraças dos outros. Nós vamos perceber a partir da leitura das Memórias da Irmã Lúcia II, que eu aconselho as pessoas a adquirir o livro. Eu não ganho nada por isso, por estar aqui a dizer isto, mas as pessoas que lerem esse livro vão perceber que os pais de Lúcia, ou mesmo a Lúcia, nunca quis apontar erro dos outros. E ao longo do que ela conta do pai e da mãe, ela nunca se apoiou nos erros dos outros para se defender a eles. Isso é algo que é um grande ensinamento. Por vezes nós queremos nos desculpar apontando o erro aos outros. Ou seja, aquele também fez isto, também posso fazer. É mais ou menos isso. Hoje em dia as pessoas, todo mundo faz, toda a gente faz, porque é que eu não vou fazer? Já não é pecado, porque hoje em dia isso é normal. Pecado é sempre pecado. Não é porque a maioria faz que isso se torna um bem. Aliás, há um dizer, não sei quem foi que disse isso, mas se as multidões tivessem razão, aquela multidão que disse para crucificar Jesus não tinha razão de mandar crucificar o inocente. E, no entanto, estava ali amotinada por um grupo de pessoas, e essa multidão crucificam. Nós muitas vezes não podemos ir pelo que as multidões dizem. Nós temos que ter a coragem. Isto é preciso coragem hoje em dia. É preciso ter a coragem de fazermos as coisas com reflexão, vendo os dois lados, e não apenas julgando as situações, os factos, apenas pelo que diz a televisão, ou pelo que diz aquele artista, ou pelo que diz algum vizinho. Um vizinho vem nos dizer que fulano é assim e assado, e nós já estamos a passar aquilo para outra pessoa como se fosse verdade. E nós temos que ter um grande cuidado com o que dizemos dos outros. Porque aquilo que dizemos dos outros, se for algo que os penalize no futuro, depois nós também vamos responder perante Deus por aquilo que falamos mal dos outros. Mas continuando. Contou-me a visita do administrador e a prisão das pequenas. Enfim, foi falando até que chegou a Jacinta. A Lúcia tinha ido levar o jantar ao pai, vinha já. A pequerrucha não queria vir sem a prima. São inseparáveis. Foi preciso a irmã trazê-la às cavalitas. Muito pequerrucha, muito encolhidita, foi chegando para o pé de mim. Estava sentado, para melhor apreciar, e sentei em cima de uma arca, e eu ao pé. Observei-a, então, muito à vontade. O vigário tinha-me dito que era um anjo, que quis também formular a opinião. Afirmo-te, prazeres. É um anjo, mas um anjo muito, muito amor. Muitas vezes o pensei e algumas o disse. Se a minha prazeres a visse e falasse com ela, só a não raptaria se não fosse possível. Um lenço com ramagem encarniçada, embrulhado na cabeça, com as pontas atadas atrás. Lenço velhito e já roto. Um casaquito que também não primava muito pela limpeza. Uma saia sobre o encarnado.
mas com uma roda enorme à moda da terra. Aqui tens o traje do nosso Egito. Queria descrever-te a carita, mas creio bem que nada conseguirei dizer-te, aproximado ao menos. O lenço, da maneira como usava, ainda mais realçava as feições, os olhos de uma vivacidade encantadora, uma expressão angélica, de uma bondade que nos seduz, num todo extraordinário que não sei por que nos atrai. Muito envergonhadita, com dificuldade, ouvíamos o pouco que falava, em resposta às minhas perguntas. Faltava-lhe a sua Lúcia. Não estava bem. Depois de, durante algum tempo, a ter entretido, conversando, e não te rias, brincando, chegou o Francisco. Eu vou parar aqui um bocadinho porque esta descrição de Jacinta é tão linda. A forma simples como essa menina, tão pequenita, tão criança, tão pura, mesmo engenho. Nós, por vezes, pensamos que ela já nasceu assim, mas quem lê as Memórias da Irmã Lúcia 1, as Memórias 1, vai ver que há uma das memórias dedicada a Jacinta. E se as pessoas lerem essas memórias, vão perceber que a Jacinta teve que trabalhar muito com o seu temperamento para se tornar um anjo, para se tornar santa. As pessoas têm que vencer as suas inclinações, e mesmo uma criança, por vezes, tem as suas inclinações. Inclinações para mentira, para isto, para aquilo. Inclinações, às vezes, há crianças que, mesmo sendo pequenitas, já são agarradas às suas coisas, já não querem, têm muita dificuldade em emprestar as coisas, ou mesmo partilhar. Nós nascemos com o tal pecado original. E nós sabemos que nós sempre estamos nessa inclinação para ver o mal como uma porta mais larga. Porque vencer o pecado, vencer e não pecar é muito difícil. É mais difícil do que deixar andar. Deixar as coisas correrem sem nos preocuparmos é fácil. Agora, quando nós temos aquela resolução de ser santos, e Jacinta fez muito, mudou muito do seu temperamento, por amor a Jesus, por amor a Nossa Senhora. Ela tinha um amor muito grande, especialmente pelo Santo Padre e pelas almas que vão para o inferno. Foi algo que impressionou muito o inferno. Quando ela viu em julho aquela visão do inferno, ela mudou muito, porque ficava assim, muitas vezes a dizer à Lúcia que tinha que fazer muitos sacrifícios. E há um facto de que uma altura em que ela nem queria beber água, porque estava a fazer sacrifício para salvar almas. A Jacinta teve que lutar, ainda pequenina, para vencer a si mesma, por amor a Nossa Senhora e a Nossa Senhora. É um modelo para nós. Se ela conseguiu, ainda pequenina, por que nós, adultos, não vamos conseguir? Mas aconselho também as Memórias da Irmã Lúcia 1, quem puder ler, e estas memórias estão disponíveis online
para o Santuário de Fátima, por isso também é fácil. Mas vemos aqui também que estas crianças todas já tinham suas tarefas em casa. Naquela altura as crianças tinham as suas tarefas para fazer em casa. Elas não estavam desocupadas. Desde criança elas já sabiam que a sua ação em casa era importante. Eu acho que as crianças, desde pequenas devem ser, de certa forma, levadas a entender que elas fazem parte de uma família. As crianças sempre, desde pequenas, e a minha mãe sempre contava que ela na sua família, ela desde pequena foi habituada a ter as suas tarefas. De forma que ela fazia parte da família. Fazia parte de uma forma ativa. Isto é algo que se perdeu muito ao longo desses anos eu acho que ficou um bocado confundido com o trabalho infantil. Quando a família trabalha toda para o mesmo objetivo, desde os pais, desde os mais novos aos mais velhos, e cada um faz a sua parte, as pessoas sentem-se bem. Pode ser que no início nós até nos sentimos um bocado contrariados. Mas quando fazemos parte de uma casa, de uma família, fazer parte de uma família não é apenas ter um nome, não é apenas ter um lugar para dormir e um lugar onde comer. Também é um lugar onde vamos fazer algo. Onde nós também temos um papel. E há um papel de filho, há um papel de mãe, há um papel de pai, há um papel de avô, há um papel de esposo, um papel de avó, um papel de esposa. Cada um tem um papel. O papel da sogra, o papel do sogro. E se todos dessem realmente importância ao seu papel familiar, ao que deviam fazer na sua família, e que estivessem ali com aquela atenção mesmo, como se a família dependesse de todos. Acho que nessa altura a família dependia de todos. Não dependia só apenas do pai, não dependia só apenas da mãe, dependia de todos. As crianças eram habituadas desde pequenas de terem dentro delas esta noção de que elas eram necessárias para ajudar os pais. E ao ajudar, elas aprendiam, já sabiam. E se acontecesse alguma coisa, por uma doença, elas já estavam mais desenvoltas para fazer e ajudar. Porque não sabemos o dia da manhã, não sabemos se é amanhã ou depois. Vamos precisar. Isso não quer dizer que elas seriam usadas para o trabalho, mas não, o trabalho, nessa altura, não era visto como uma obrigação. Tanto é que estas 3 crianças, ao longo do que ela vai dizendo à Lúcia e tudo mais, elas vão fazendo isto de uma forma natural. Como que estivessem numa escola de aprendizagem social. Essa aprendizagem de que, como assim, amanhã, no caso da Jacinta, amanhã eu serei uma mulher, eu estou aqui a aprender a ser uma mulher de família. Então, desde pequeno tenho que saber. Assim como o Francisco, como agora vou continuar aqui a ler, o Francisco foi ajudar o pai. E o Francisco chega agora e diz aqui, chegou o Francisco, carapuço enterrado pela cabeça, jaleca muito curta, colete deixando ver a camisa, calças justas, enfim, um homem
em miniatura. Bela cara de rapaz. Estão a ver? É como se fosse um homem em miniatura. As crianças, desde pequenas, já tinham o seu papel. Elas eram importantes numa família. Eram importantes. Não eram... Eu acho que, apesar de haver... Podia haver... E eu não estou a dizer que não havia quem... os excessos... Mas as crianças também tinham a noção de que elas eram necessárias na família. Que elas faziam parte dessa família. E eu vejo aqui que, como ele diz aqui, bela cara de rapaz. O Francisco era feliz, porque senão, bela cara de rapaz. Olhar vivo e cara agarotada. Com ar de desempenado, responde às minhas perguntas. A Jacinta começa a ganhar confiança. Pouco depois chega a Lúcia. Não imaginas a alegria da Jacinta quando a viu. Toda ela riu, correu para ela e nunca mais a largou. Era um quadro lindo. A Lúcia num lado. Não, a Lúcia ao centro. De um lado o Francisco e do outro, muito junto dela. E com a cabecita mesmo em cima dela, a Jacinta. A Jacinta gostava muito. Muito mesmo. Era muito apegada à Lúcia. Muito. E o Francisco também. A Lúcia não tem feições que nos impressionem. Só olhar a vivo. As feições são vulgares. O tipo da região. Ao princípio, também retraída. Mas em breve as tenho à vontade. E então, sem embaraços, respondem e vão satisfazendo a minha curiosidade. Depois de me convencer que estaria completo o meu interrogatório, peço-lhes se iriam comigo rezar o terço ao local da aparição. Se a mãe deixar, vão. Eu mesmo alcanço a licença. Vê? Ele as convida para ir rezar o terço. Mas as crianças também tinham noção de que só iam se os pais deixassem. E então ele vai pedir a licença. Apenas a mãe a deu. A Jacintita foi logo fazer a sua toilette. Pôs um lenço lavado, um outro casaco e um aventalito. Esperas com ansiedade a minha impressão, não é verdade? Pois vimos a ela, minha filhinha, como te disse, examinei e antes interroguei os três em separado. Todos dizem o mesmo. E sei a mais leve alteração, a base principal que de tudo o que me dizem eu deduzi que a aparição quer que se espalhe a devoção do terço. Todos os pequenos dizem sempre que quem lhes aparece é a senhora. Não sabem quem é, só depois das 6 vezes, no dia 13 de outubro, lhes diz quem é e o que quer. A naturalidade e ingenuidade com que falam e contam o que viram é admirável e impressionante. Quer dizer, ele as interrogou em separado e dizem sempre o mesmo. Que se espalha a devoção do terço. Eles chamam ela de senhora. E sempre contam a mesma coisa. E a Jacinta já contente por ir rezar o terço. A Lúcia vê a senhora, fala com ela e ouve-a. A Jacinta vê a senhora, ouve-a, mas não fala com ela. O Francisco vê a senhora, mas não lhe fala, nem a ouve. É interessante esta diferença, não achas prazeres? Mas além de ter acento, tem até mesmo muito de extraordinário. Quer dizer, isto também é outro pormenor, que a Jacinta vê a senhora, mas não fala com ela, e o Francisco só a vê, não a ouve, nem fala. E só a Lúcia que ouve, vê e fala com ela. Isto que denota também extraordinário. Se fosse uma visão, uma coisa feita, todos veriam da mesma forma, mas só neste ponto eu vejo que Nossa Senhora de Fátima, através destes pormenores, quis demonstrar o poder de Deus, porque em 3 videntes nem todos têm a percepção da mesma maneira, ou pelo menos
a mesma função, a mesma graça. Mas isso também revela o quanto Deus estabelece essas diferenças e Ele pode fazer isto como quer e a quem quer, dar a quem quer. E o que torna isso mais extraordinário, como Ele mesmo diz aqui. Esta diferença, é interessante esta diferença, não achas, prazeres? Mas além de interessante, tem até mesmo de extraordinário. Ouvir as petizas, vê-las da sua simplicidade, examinar-lhes o seu todo, impressiona-nos de uma maneira extraordinária e leva-me a concluir que em tudo o que me dizem alguma coisa existe de sobrenatural. Estar com elas choca-nos com uma forte intensidade. Hoje, prazeres, é convicção minha que há um fato extraordinário que a nossa razão não alcança. Qual? Com ansiedade mais crescente ainda espero o próximo dia 13. O que é certo é que nos sentimos bem junto das pequenas e chegamos a perder a noção de tempo. Há uma atração que não sei como explicar. Uma das impressões mais intensas das crianças é a da beleza da senhora. O rapaz, para exprimir a sua admiração, dizia-me que era muito bonitica. Mostrei-lhe o teu retrato e perguntei: é mais bonita? Muito mais. A senhora vem toda de branco, com ouro. Não traz nenhuma faixa azul, como se dizia. Se é a senhora da paz, já te recordaste o que disse na segunda aparição? Que aprendessem a ler? Dizia-me a Jacintita, que já ia na carreira do A. Já estava preocupada em saber ler. Então, enquanto as pequenas tomaram alguma coisa, conversei com o pai. Fizeram-me comer pão com queijo e uvas. Para os não desconsolar, fiz-lhe à vontade e ofereci-lhe, em troca, cigarros dos meus. Eis aqui o ponto que eu quis também chegar. Eles falaram que o pai de Lúcia era levado pelo vinho. E eles também. E ele aqui, o pai, também, os pais, pelo menos, ficaram contentes por receber cigarros desse senhor, que também é um vício. Então todos nós temos a nossa inclinação. E mostrar o dedo aos vícios dos outros, nós também temos que olhar primeiro para as nossas fronteiras, de certa forma, para as nossas limitações. E pelos vistos também aqui havia um vício. O vício do cigarro também é um vício. E nesse pormenor, que só vi aqui, que a Lúcia nunca fala disso, nunca aponta nada disso. Mas mais uma razão para nós termos muito cuidado quando apontamos os vícios dos outros. Nós só vamos responder pelos nossos vícios, não pelos dos outros. Diante de Deus, nós vamos responder pelos nossos vícios, pelas nossas más inclinações, não pelas inclinações dos outros, nem pelos vícios dos outros. E por isso nós temos que olhar para nós. E ao mesmo tempo ajudar os outros a sair dos seus erros, é verdade, mas sempre com aquela noção de que nós não somos perfeitos e que também nós temos algumas inclinações e que também temos que as vencer. Todos nós temos batalhas. A batalha espiritual está aí em todo lado. Todos temos inclinações que não são vontade de Deus. E cabe a nós vencê-las, já desde criança, como a Jacinta venceu-as. Mas muito interessante os pais da Jacinta dar pão com queijo e uvas. Melhor do que isso. Maravilhoso, não é?
Depois da refeição deles, fomos ao local com os petizes rezar o terço. Só eles nos acompanhavam. Ainda um bocado bom da casa deles. Pelo caminho perguntei-lhes: não poderei arranjar uma folha da carrasqueira? Ela já não tem nada, mas eu tenho lá em casa, dizem-me eles. E não me arranjam uma? Sim, senhor. Depois de vermos quem a iria buscar, esperamos que o Francisco voltasse a casa. As duas pecarruchas brincavam, jogavam os pontos, atirando com uma pedra para um certo sítio. Ganhava quem mais perto ficasse. Era interessante vê-las brincar. Discutiam, mas sempre sem se alterarem e com a maior amizade. O Francisco chega. Já não tinha nenhuma, mas trouxe das da Lúcia. Que alegria para a minha filhinha! Um ramito só com 2 folhas inteiras. Guardei-o. A minha prazeres terá a sua folhita. Se mais não houvera isto, me chegava para me dar por satisfeito com o passeio. Eu vou parar por aqui e agora realço aqui outro pormenor destas crianças. Elas podiam estar apegadas às folhas da carrasqueira, que já não havia nenhuma. Mas já repararam que elas não se importavam de dar tudo o que tinham. Já não tinham. E até foi buscar das da Lúcia. Nós, por vezes, somos agarrados às coisas deste mundo. Até mesmo estas simples folhas. Folhas de uma árvore. Muitas pessoas queriam as folhas das árvores onde estava a aparecer Nossa Senhora. Onde diziam aparecer Nossa Senhora. E estas crianças sabiam que no íntimo essas coisas todas que temos, as coisas materiais, nada disso levamos. Tudo isto vai acabar um dia. E elas estavam tão desprendidas, já estavam a se desprender desses apegos. Já não tinham as folhas. Eles podiam dizer assim: nós vemos Nossa Senhora, nós queremos ter uma lembrança. A lembrança que eles queriam de Nossa Senhora era fazer a vontade dela. Era cumprir os pedidos que ela lhe fez. Eu acho que nos agarramos muito a querer lembranças. Isto faz-me pensar agora todas as vezes em que eu fui aos locais onde também houve aparições. Eu fui a várias igrejas e até lugares onde houve aparições ou encontrava-se corpo de santos, corpo incorrupto de santos. Eu também já visitei algumas catedrais. E por vezes o que eu mais queria quando ia visitar estes lugares era ter recordações. Só que pegamos naquelas recordações, quando chegamos em casa, colocamos lá a um canto e às vezes até damos bastante valor àquelas coisas, mas podemos nos perguntar: o que realmente importa? São as coisas que trazemos desses lugares ou a resolução de mudarmos de vida, de nos tornarmos mais santos e a partir da história daquele santo que fomos visitar naquela igreja, ou a partir daquele lugar onde vimos coisas religiosas, o que devia estar em nós é esta vontade. Também quero ser santo. Também quero me santificar dia após dia. Quero dar pequenos passos, como fez Santa Teresinha do Menino Jesus, mas também não posso ficar só nos pequenos passos. Tenho cada vez de ser melhor. E como a Jacinta, vencer a mim mesmo. E como Francisco também. Francisco também venceu a si mesmo. E Lúcia também.
eles, à medida que viam Nossa Senhora, percebiam que não eram as coisas, não eram as prendas, não eram os vestidos, não eram as festas. Havia mais que eles podiam fazer, muito mais. E eu acabo por aqui esta reflexão, e depois eu continuo numa terceira parte, ou quarta, conforme. Mas ficamos com este relato, com este desprendimento destas crianças que estavam ainda a viver, brincavam, continuavam a brincar, mas ao mesmo tempo mudando aos poucos para melhor. Ser santo não é ser triste, não é ser carrancudo, não é ser uma pessoa isolada do mundo. Às vezes ser santo é aquele que é ter um propósito. Eu quero fazer a vontade de Deus e não a minha, meu Senhor. Nossa Senhora de Fátima, ajuda-me. Ajuda-me a viver a tua mensagem na minha vida. Não quero apenas ter lembranças e materiais, mas quero que esteja em meu coração as tuas palavras, a tua mensagem. E mais do que apenas, viver. Viver para este mundo. Começar a viver já neste mundo. Com um olhar na eternidade. Como disse Nossa Senhora, vão muitas almas para o inferno porque não há quem reze por elas. Que eu me prepare. Que não seja uma dessas almas. E que não deixe que aqueles que vivam comigo sejam uma dessas almas que vão para o inferno. Precisamos dar passos no sentido da vontade de Deus. Mesmo que o mundo à nossa volta diga, já não é, agora já estamos em tempos novos, já estamos em tempos, os tempos mudaram. Deus não muda. O que Ele diz, sim, o que Ele diz como certo, é sempre. O ser humano é que faz as suas modas, e Deus não tem. Deus, o que Ele diz é, eu sou aquele que é. Façamos a vontade de Deus e não a nossa vontade. Sejamos fortes. Olhemos para Jacinta, para Francisco e Lúcia. Se eles conseguiram, como crianças, sejamos adultos. E vendo nestas crianças um exemplo para seguir. A mensagem de Fátima, não com coisas materiais, mas com propósitos verdadeiros de alcançar o céu, não só para nós, mas para aqueles que vivem conosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.